E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula eu abordarei a concessão de uso especial para fins de moradia. Esse é um instrumento muito relevante para nós viabilizarmos a moradia em relação a ocupantes de áreas públicas. Alguns podem ter a seguinte dúvida, mas por que nós não usamos a uso capião nesse caso? Bom, pessoal, a razão é muito simples. Nós não podemos usar uso capião em relação a bens públicos por força de proibições constitucionais. Se nós pegarmos o artigo 183 e o artigo 191 da Constituição da República, ali fica claro que bens públicos são imprescritíveis, ou seja, os bens públicos não são passíveis de uso capião. O fato de alguém ou uma família ocupar uma área pública por longos anos não gera a possibilidade de uso capião. E, exatamente por isso, o legislador criou a possibilidade da concessão de uso especial para fins de moradia, tá certo? Bom, notem que essa concessão especial estava prevista originariamente nos artigos 15 a 20 do Estatuto da Cidade. Ocorre que o presidente da República vetou esses artigos do Estatuto da Cidade e, posteriormente, surgiu a medida provisória 2220 de 2001, que passou a cuidar especificamente da concessão de uso especial para fins de moradia, tá certo? Bom, pessoal, aqui nós temos duas modalidades. Nós temos a concessão especial individual e temos a concessão especial na modalidade coletiva. Tá certo? Vamos olhar para os requisitos de cada uma das modalidades. Então, basicamente, para a modalidade individual, é preciso que haja a ocupação de um imóvel público com características e finalidade urbana. E mais que isso, é preciso que essa ocupação tenha ocorrido até 22 de dezembro de 2016. Tá certo? Bom, antes, a legislação, a medida provisória 2220, falava de imóvel em área urbana. Agora notem que basta que o imóvel tenha características e finalidade urbana, ainda que ele não esteja dentro da zona urbana definida pela lei de perímetro, tá certo? Então temos aí uma modificação relevante. Também no passado o prazo limite para esse instituto era outro, era um prazo até 30 de junho de 2001, mas o prazo foi alargado, então o prazo foi bastante ampliado por modificações na medida provisória, tá certo? Quais são as demais condições para a modalidade individual da CUEM? Bom, é preciso que aquela área pública seja ocupada por no mínimo 5 anos e que a ocupação individual se limite a uma área de até 250 metros quadrados. Ninguém pode se valer da CUEM em relação a uma área de 1.000 metros quadrados, uma área de 2.000 metros quadrados. O limite para a modalidade individual é a ocupação de uma área de até 250 metros quadrados. É preciso que a ocupação seja ininterrupta e sem oposição por parte do Estado, que é o proprietário do bem público ocupado. É preciso que a utilização se dê para viabilizar a moradia própria do ocupante ou a moradia de sua família. E é preciso também que esse ocupante não seja proprietário ou concessionário de outro imóvel, tá certo? Mais um aspecto relevante aqui. Não é possível fazer a renovação a uma mesma pessoa da concessão por mais de uma vez. Então, o indivíduo tem direito à concessão uma única vez, tá certo? E desde que, como eu disse, ele não seja proprietário de outros imóveis ou não se beneficie de outras concessões. Bom, e além da concessão na modalidade individual, nós temos a concessão na modalidade coletiva. Então vejam que interessante, a CUEM segue muito a lógica da uso-capião. Nós temos a uso-capião especial para moradia individual e a coletiva. E aqui também temos a concessão de uso de bem público, não é? Para a moradia na modalidade individual e na coletiva. Bom, quais são os requisitos da CUEM coletiva, da concessão de uso coletiva? É preciso que nós tenhamos aqui a ocupação de um imóvel com mais de 200 metros quadrados, com uma área per capita de ocupação inferior a 200 metros quadrados, tá certo? Então, nenhum daqueles ocupantes deve ter área superior a 250 metros quadrados, tá bom? É preciso que a ocupação seja ininterrupta e sem oposição até o prazo limite legal. E também, vejam que interessante, aqui se exige que os ocupantes sejam
de baixa renda. Aqui aparece esse requisito da baixa renda, tá certo? Não há concessão na modalidade coletiva para a população que não se enquadre na situação de baixa renda. Também temos aqui a vedação de beneficiar pessoas que sejam proprietárias de outros imóveis ou que sejam concessionárias de outras áreas públicas, tá bom? E, além disso, pessoal, como é que nós vamos viabilizar essa concessão? Bom, uma vez reconhecida a concessão na modalidade coletiva, gera-se uma fração ideal do terreno para cada um dos ocupantes. E essa fração ideal não deve ser superior a 250 metros quadrados para cada possuidor. Tá bom? Vejam como é que nós vamos, na prática, operacionalizar essa concessão de uso. Bom, o procedimento começa da seguinte forma. Em primeiro lugar, o ocupante, individualmente ou em conjunto com os demais ocupantes, apresentam, então, uma solicitação administrativa ao proprietário daquela área pública. Então, vamos imaginar que os ocupantes estejam ali num imóvel municipal. Então, eles apresentam uma petição administrativa ao município solicitando a concessão de uso especial e comprovando os requisitos previstos na medida provisória. Se o poder público recusar ou se omitir em apreciar esse pedido, então abre-se para os requerentes a possibilidade de solicitar a concessão na via judicial. Mas notem que aqui nós não podemos ir diretamente para a via judicial. É preciso apresentar a petição administrativa e somente após o decurso desse prazo de 12 meses, sem uma manifestação do poder público, é que nós podemos recorrer ao judiciário, tá certo? Se o imóvel ocupado for estadual ou for federal, é preciso que o município expeça uma certidão para declarar a sua natureza, a sua finalidade urbana, tá bom? Porque a finalidade urbana do imóvel é uma condição para viabilizar a concessão. Bom, existem também situações, pessoal, em que a medida provisória 2220 prevê um direito de ser removido daquela área, exigindo-se, portanto, do poder público que leve a população para um outro local. E isso acontece sempre que a população ocupa uma área pública que gera risco à vida ou à saúde. Então, vamos imaginar que um grupo de 10 famílias tenha ocupado uma área pública que está sob risco de inundação ou sob risco de um deslizamento de terra. Nesse caso, a medida provisória diz que o poder público tem o dever de fazer essa remoção para outra área, tá certo? E existem também, pessoal, situações em que o poder público tem a faculdade, a opção de realizar a remoção para outro local. Essa opção de remoção existe para ocupações de imóveis de uso comum do povo, para ocupações de imóveis destinados à urbanização, ou destinados à defesa nacional e à preservação ambiental, ou destinados à construção de infraestruturas e também aqueles situados em vias de comunicação, tá certo? Então, o artigo 5º da medida provisória 2220 apresenta vários casos em que o poder público pode optar por não conceder o uso em relação àquela área específica, e aí ele tem que remover as pessoas dali, levando-as para um outro lugar em que será realizada efetivamente a concessão de uso, tá bom? Uma vez obtida a concessão de uso, nós temos que observar alguns aspectos, né, de regime jurídico. Então, em primeiro lugar, a questão que surge é: o concessionário pode transferir esse seu direito sobre a área pública, esse direito de morar em uma área pública? Sim, a medida provisória reconhece que esse direito é transmissível tanto por ato inter vivos ou causa mortis, tá certo? Então é possível que o ocupante ali que obteve a concessão faleça e aquele direito seja transferido para os herdeiros. E além disso, pessoal, a medida provisória prevê situações de extinção desse direito de concessão de uso de imóvel público. Essa extinção se dá sempre que aquela área pública é utilizada para uma destinação diversa. Então, imaginem que eu seja lá o concessionário de uma área pública que, a princípio, era usada para minha moradia. E com o tempo, né, eu adquiro um imóvel e passo a usar aquela área pública para fabricar alguma coisa. Isso é uma violação da destinação, não é? Isso é uma violação da destinação para a moradia e, portanto, isso gera a extinção do direito à concessão de uso, tá bom? E, como eu falei para vocês antes, não se dá concessão de uso
para quem já tenha outras propriedades. E, portanto, se o indivíduo adquire uma propriedade, ele também, né, sofre a extinção da concessão de uso. Tá certo? Para fechar, pessoal, notem que isso aqui que nós chamamos de concessão de uso especial para fins de moradia é uma forma muito peculiar de concessão, tá certo? Vejam, essa concessão é unilateral, ela não é contratual, como geralmente ocorre no direito administrativo, e além disso, essa concessão, uma vez cumpridos os requisitos legais, é vinculada, não se trata, portanto, de uma concessão de uso de bem público discricionária. Então é isso, espero que tenham gostado e até a próxima.